Das madrugadas, às 3 da manhã. Então nós temos oração das 3 da manhã, às 10 da manhã e às 3 da tarde, que foi uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, né? Mas eu não venho aqui trazer boas notícias, não. Até mesmo, entanto, eu nem vou começar hoje a campanha da oração das 3 da manhã. Eu vou trazer para vocês um alerta porque estão acontecendo coisas na Terra muito terríveis. A Bíblia menciona sobre esses dias, né? Ela fala sobre os acontecimentos que teriam nos últimos dias, nas últimas horas, antes que a trombeta do fim chegasse. Então agora são 3 horas da manhã em ponto. São 3 da manhã em ponto. E se tem uma coisa que nós que estamos na obra de Deus, estamos à frente de um trabalho, nós temos que se preocupar com os sinais. Todavia eu ensino vocês acerca dos sinais. Ontem, por volta das 6 da tarde, tivemos um terremoto na Venezuela, na proporção de uma escala de 7,6 na escala Richter. O que é a escala Richter? É o sistema que calcula o tremor de terra, né? 7,6 é muito. E agora, antes de eu acordar, tivemos no Japão de 6,9. Ou seja, nunca se foi terremotos tão perto do outro. Nunca foi tão um perto do outro. Venezuela 6 em um dia, e antes de menos de 12 horas, Japão também treme. O que está acontecendo, meus irmãos? Então eu estou aqui me arrepiando todo, né? Um alerta geral, queria que vocês compartilhassem essa live. Por favor, em nome de Jesus, desse o seu like no vídeo para que a gente possamos alcançar o maior número de almas possível acerca do que eu vou citar para vocês aqui. A palavra de Deus é bem clara quando ela diz que tudo no começo, Jesus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o final. Então acabou de ter um terremoto no Japão. E com o da Venezuela, a gente vê que é poucas horas. É muito anormal isso na Terra. Muito anormal. E por esse momento que estamos passando, eu vim trazer uma mensagem para vocês. Mensagem muito importante. Mensagem essa de que vocês se colocassem em prontidão antes que venha um grande dia, antes que venha um grande momento da trombeta tocar nos ares. Diga amém, diga graças a Deus. Abre comigo a Bíblia Sagrada, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. No livro, louvado seja Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diga amém, graças a Deus. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo de número 24. Todos estão vendo bem? Estão ouvindo bem aí? Vamos lá então. Esperar todos vocês, tá bom? Vamos, pessoal. Tá tudo pronto aí? Quem tá pronto, diga amém. Quem tá pronto, diga amém, por favor, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Davi. Vamos lá. Vamos ler. Mateus, capítulo 24. Todo mundo com Bíblia, tá? Por favor, em nome de Jesus, quando quiser, quando começamos a campanha hoje, mas no primeiro dia já acontece o desastre onde Jesus mandou avisar vocês. Jesus ia retirando-se do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se deles os discípulos, em particular, ele pediram: dize-nos ao mestre, quando acontecerão essas coisas, e que sinais haverá na tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes,
tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantarás nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Vamos parar aqui, no versículo 7. Levantar-se a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos, o que está acontecendo aqui nesse versículo aqui? O que está acontecendo aqui nesse versículo? A Bíblia menciona agora, louvado seja Deus, que Jesus estava tendo um embate com os fariseus, e aí ele ia se retirando do templo. Quando se aproximou dele, seus discípulos perguntou, né, o que ele tinha falado, qual que é o indício de todo o fim, de todo o sistema terreno ser abalado, de tudo que conforme foi criado se acabará. Ele começou a dizer que não ficaria pedra sobre pedra que seria derrubada, mas ele começou a falar, sabe, algumas situações, ou seja, sabemos que é um fim. O próprio Jesus foi muito, mas muito, muito misericordioso para nos dar essa resposta, porque nem o Pai, nem Jesus saberia a volta do Filho, somente o Pai, mas ele dá alguns sinais com misericórdia da sua volta e do fim de tudo. Ele começa a entender, falar que a terra vai sentir sentimentos de dores, alguns sentimentos que daria dores como fosse dores de parto, como diz na palavra no profeta e no Apocalipse também. Ele está falando que a terra, um dos sinais que vai acontecer, que vai ser também inabalável, né, aos olhos do homem, a esse concerto, seria os terremotos, porque o homem não consegue conter com isso, o sistema da natureza, a fome, a peste, mas terremotos. Nós estamos agora numa escala de terremotos contínuos na Terra. Temos uma escala de fome na faixa de Gaza. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo passando fome. Principalmente na faixa de Gaza, temos mais de 20 mil, mais de 200 mil pessoas que estão passando fome por causa da guerra. Na África já tem fome há muitos milhões e milhões de anos. Nós estamos vendo a praga, a peste, a fome, o desemprego em alta escala, as pessoas que não têm mais amor se matando, o assassinato aumentando em alta. Estamos vendo doenças novas se alastarem sobre o planeta. Nós estamos vendo falsos cristos e falsos mestres acontecerem. Aqui no YouTube tem muito falando em Jesus, falando em poder, falando em nada, mas não conhecendo as escrituras sagradas. Nós estamos acontecendo tantas profecias mentirosas. O mundo está vivendo, nos últimos dias, um dos maiores sinais no céu, que são esses OVNIs, que alarmou esse ano, né, nesses 2 meses para cá. Todo mundo hoje já sabe dos OVNIs. Temos filmes hollywoodianos mostrando e dando alguns sinais também que temos uma pirâmide chamada Illuminati dominando o cinema, dominando o futebol, dominando tudo que há nessa terra. Artistas morrendo e premeditando a sua morte, como o Oliver Tree, que morreu agora com aqueles 2 helicópteros que chocaram, e ele ainda dando sinais de como ele ia morrer. Então nós estamos vivenciando, olha que me arrepia, os últimos suspiros na terra, aos últimos minutos antes da volta de Cristo Jesus. Só que apóstolo Paulo e Jesus falavam a mesma coisa. O que eles falavam juntos? Jesus estava falando que as 10 virgens, lá no final, entre a prudente e a virgem, no meio da porta, elas iam dormir. Houve-se um grito, todas dormiram. Apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, ele está dizendo assim, que a gente desperta tu que dormes. Não dormitaremos, porque somos do dia. Porque quem dorme, dorme à noite. Então, olha só o que Jesus e Paulo estavam anunciando, que esse sono da indolência faria cegar os acontecimentos e as pessoas viveriam a sua vida normal. Ou seja, como Jesus estava falando acerca desse sermão, que não será o fim, mas o princípio do fim. Ou então, estamos já no começo, já próximo à grande separação do joio do trigo, que é o quê? O arrebatamento da igreja. Nós estamos muito próximo do arrebatamento. Os ETs existem. São anjos caídos. Acontece, meus irmãos, que muitas pessoas brincam, zombam,
colocam esse sarcasmo dentro dos seus corações e inibem o que deve ser relatado, deve ser respeitado e deve ser lembrado. Foi essas palavras que Jesus colocou em nosso coração nos dias atuais. Então, precisamos combater esse sono da indolência. Precisamos combater esse sono aqui. O sono da morte. São sinais acontecendo e vocês não estão enxergando. São sinais, por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai a todo momento, bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier, esteja vigilante. O salmista Davi falava isso. E olha só que interessante, a Bíblia diz que levanta-se nação contra nação, reino contra reino, lá no versículo 7. Irmãos, o que está acontecendo, meus irmãos? Na guerra da Ucrânia, que não há paz, na guerra de Israel com Hamas, com Hezbollah, com o Irã, com o Líbano. Sempre Isaac faz um paz e não consegue ter essa paz. Quantos acordos de paz já teve? Não consegue ter, porque é necessário que aconteça a profecia. Donald Trump quer paz, o outro não consegue, porque o cavaleiro está passando, lembra o cavaleiro da morte? Que traria guerra, fome, peste. O terceiro cavaleiro. A morte, o cavaleiro da morte. Os 4 cavaleiros, estamos ignorando tanta coisa biblicamente, estamos ignorando tantas coisas que estão acontecendo embaixo do nosso nariz. Estamos brincando de servir a Deus, estamos brincando com o grande e poderoso Jesus. E é isso que nós estamos falando, meus irmãos. Eu digo a vocês que o fim dos tempos está aí, mas o que acontece? Eu prego aqui para todos, mas poucos vão me ouvir. Outros vão aqui zombar, vão entrar aqui, mas com um pensamento insano, pequeno. Por isso que não todos vão se salvar, infelizmente. A Bíblia diz que quando Noé vai pregar, a Bíblia relata que Noé foi um grande pregoeiro da verdade, da justiça. Ele prega sobre o arrependimento das almas, para que todos se curvassem diante de um grande Deus que tomou o poder e pela sua palavra criou e também com suas mãos fez Caim e Abel, Adão e Eva, depois Caim e Abel, e veio essa geração sendo conclusiva até os tempos que o pecado se aumentou na terra e Deus viu Noé, viu graça em Noé, chamou Noé um particular, fez Noé entender, fala, Noé, prega para eles, que eu não quero matar todo mundo, eu me arrependo de ter feito homem, mas eu quero que todos se salvem na arca. Mas aí vem Néfris, os anjos viram, teve relação com as mulheres, gigantes da terra, iniquidade solta, veio até que veio o grande fim. Veio até o grande juízo do Senhor, veio até o grande poder de Deus destruir, o poder da destruição de Jeová, o grande eu sou. E o que está acontecendo? Por que você, não, mas eu estou arrepiando todo. Meu Deus, eu estou arrepiando todo, não está forte demais, meu irmão, está forte demais, meu. Por que você em casa não acredita nessas coisas? Até quando você vai ficar na bebedeira? Até quando você vai ficar na disse-me-disse? Até quando você vai ficar com a sua vida fora da santificação a Deus? Vigiai, irmãos. Vigiai enquanto é tempo. São sinais da última hora, terremotos. Nossa, caramba, mas sempre teve terremoto. Não desta forma. Em pouco tempo, em países diferentes, lugares diferentes. Sinais do céu. Nós estamos vivendo o que Jesus disse no princípio do fim. O começo das dores, que a terra ia sentir dores de parto, como se desse filho, gerasse um menino, que é o grande poderoso das nações, né? Que vão enganar vocês, o tal poderoso das nações, né? Um anticristo. Olha o chip, você tem o chip na tua mão. Ah, mas não implantou o chip é o celular, não sai mais sem ele, não faz mais sem nada sem ele. Onde você vai, você leva um chip na sua mão, ou seja, o chip da besta aqui, ó. Chip do celular, o chip, pode ser ele implantado, pode ser ele que nós estamos falando. As notas estão acabando, as células estão acabando. Tudo está mostrando e entrando no encaixe. Para quando chegar o arrebatamento dos ET, ser responsável pela abdução, falar que sumiram essas pessoas porque os extraterrestres levaram embora. Tudo está indo, encaixando e vocês não estão percebendo isso. Os Estados Unidos também, mais um terremoto agora. Meu Deus do céu. Até nos Estados Unidos. Terremoto agora nos Estados Unidos também?
Quem confirma aí? Meu Deus do céu. Misericórdia. Irmãos, pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Não venha para o Senhor por medo. Não venha para o Senhor porque está acontecendo os sinais. Não. Não. Não façam isso. Busca o Senhor. Enquanto é tempo. Se humilhem em vossos quartos. Está chegando o tempo da nossa geração sentir. 3 lugares, né? Estados Unidos também, meu Deus do céu. No Brasil também teve terremoto. Em Manaus. Em Manaus. Ou seja, se a gente for analisar, foram 4 países atingidos. 4 países que foram atingidos. Aqui no Brasil nós temos terremoto também. Quem é de Manaus sentiu o terremoto? Em Manaus. Em Belém. Teve 100 mil mortes na Venezuela. Fim dos tempos. Hora do grande dia final. Hora da decisão que o homem deve ter diante de Deus. Tudo bem. Jesus faz um cronograma aqui. Aí no versículo 8 ele fala: todas essas coisas, porém, são princípio das dores. Então vos vão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, são os sinais que a igreja vai ser perseguida. Esse é um umbilical da grande tribulação. Quando ele fala aqui, ó, que sereis atormentados, entregados à morte, ele está falando de uma perseguição mundial. Vocês viram o que aconteceu na Nigéria? Na África, eles fizeram um valão bem gigante, foram metralhando os cristãos. Foi essa semana atrás. Vocês estão sabendo o que está acontecendo? Do Papa se unir a líderes grandes para unir somente uma religião só? Vocês têm noção do que está acontecendo? Porque para vincular a paz tem que sair os grandes grupos terroristas que são religiosos. Os maiores grupos terroristas são religiosos. Como Hamas, que eles adoram Alá. Então eles querem acabar com isso para dar opinião da paz em cima da religião em favor da disseminação da guerra. Ou seja, é muito, muito perto. Você sabia que depois no versículo 11 ele fala: surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos? Irmãos, vocês estão vendo quantos bilhões que tiraram do Edir Macedo essa semana? Foram 8 bilhões do esquema do banco do Edir Macedo, junto com o Vorcaro, aqueles... Vocês estão vendo os sinais, Deus mostrar sinais. Vocês estão vendo na internet o tanto de falso profeta que tem? O tanto de pessoas que usaram essa tese da doutrina, vamos se doutrinar. Irmãos, estão preocupados muito com doutrina. Ela não condena, mas também ela não salva, mas também condena. Mas tem uma coisa, estão vendo que eles usaram isso para seduzir vocês e pegaram vocês e deixaram vocês num cubo, mas não amam vocês. Falam de doutrina, santidade, mas não faz vocês entender a se quebrar diante de Deus. Quantas pessoas usam essa doutrina, mas não têm amor, não têm misericórdia? Minha preocupação, uma das maiores preocupações. A magnitude dos Estados Unidos foram de 5,6, já é alta. Então 6,9, 5,6 e 7,6. São 3 países, 4 com o Brasil. O Brasil acho que foram de 3, 4, não sei. Mas o Brasil já chegou a acontecer agora. Também ontem foi ter tremor aqui no Brasil. Então, eu quero dizer a vocês, está acontecendo diante de nossos olhos. É algo muito sério, que deve ser refletido, que deve abaixar a cabeça e pensar e dizer: meu Deus, é a hora de me salvar. Por que Deus me chamou, meus irmãos? Qual foi essa visitação? Por que Deus está me levantando com muita pressa? Vocês não param para pensar, não? Hoje eu estava falando isso com o Senhor, eu falei: mas foi muito rápido. Eu falei: eu vou ficar isolado, né? Até o Senhor me chamar para preparar as coisas. Não, Deus falou comigo agora. Eu quero tu agora, levanta daí com pressa. Só para você ter uma ideia,
Acabou a agenda desse ano para mim. Porque Deus quer me levar para os lugares para anunciar e pregar a verdade e anunciar o ano da salvação. É isso que eu estou falando para vocês. Deus está chamando os escolhidos. Deus está chamando aqueles que Ele confiou um trabalho. Ele está mandando voltar tudo de novo e ajudar Ele. Sim, Deus está pedindo ajuda para anunciar até que Ele venha. Porque Ele quer que todos se salvem. E aí fala, por se aumentar o amor de muitos, por se aumentar a iniquidade de muitos, o amor de muitos, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Espera aí, gente. Vocês não estão vendo que as pessoas não se amam mais? Você não está vendo que as pessoas não têm mais essa misericórdia? Vocês não estão vendo tudo isso acontecer? Não é possível. Não é possível. Vocês não acordam, não, gente? Vocês não conseguem abrir os seus olhos de vocês e ver que tudo isso são síntese da última hora, do último momento, do ressoar da trombeta de Deus, do alarido que fala em Tessalonicenses, capítulo 4 a 16, da trombeta, do alarido, Deus vai soar e nós estamos vivos, seremos arrebatados. E preocupado com problemas daqui, outros preocupados com dinheiro, com o sucesso. Será que vai dar tempo ainda que essa menina da faculdade se formar? Será que vai dar tempo da minha filhinha, que é a mais nova, ver a vida? Então, prepare as vossas candeias. Você que está aí durão, coração magoado, arranca isso daí, essa praga desgraçada do seu coração. Vai pedir perdão para quem você deve pedir perdão. Vai reconciliar com o teu irmão enquanto você está tempo com ele. Se não quiser reconciliar com você, você fez sua parte. Não há tempo mais de mostrar quem é santo mais que ninguém. Porque aqui ninguém é santo, pessoal. Aqui não tem pastor santo, aqui não tem irmã santa. Somos todos miseráveis pecadores. Mas precisamos ter a redenção da verdade para que Deus possa habitar em nós e fazer nós, criatura mais excelente, e se tornar filhos pelo poder da fé, que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Todo quanto recebeu, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí você me fala, Copa do Mundo? Já estamos no limite, igreja. Então hoje, não vou começar a oração. Eu vou fazer vocês orar sozinhos em casa. Hoje às 10 da manhã já começa a oração, 10, depois temos às 3, depois amanhã, nesse mesmo horário, 3 da manhã. O Senhor tocou no meu coração em trazer somente a mensagem. Eu não vou fazer nada que Deus não me mande. Eu só estou preocupado. Que está escrito no livro de 25, 13, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigia. Vigia, meus irmãos. Vigia enquanto é tempo. Querem ficar firme? Acompanhem comigo a live das 10 da manhã e das 3 da tarde. Vai ser uma bênção. Vamos orar. Nós vamos orar, Deus vai operar, Deus vai fazer. Amém? Então, eu conto com vocês. Para mim vai ser tudo novo? Vai, porque é muita coisa para um homem só. Imagina. Você pode falar, não vou fazer, eu tenho um compromisso com Deus. Daqui a pouco, ó, já vou dormir. Acaba com às 6 horas. Daqui 4 horas tem que acordar de novo. 10 horas da manhã tem oração de novo. Aí depois, 3 horas da tarde tem oração de novo. Eu não vou poder nem sair de casa. Vocês não estão vendo o que Deus está fazendo? A minha vida está presa agora por causa dessas campanhas de oração. Eu não vou poder sair de casa. Eu tenho que ficar dentro de casa, esperando o horário. Sem ganhar nada em troca. Sem receber nada. Porque eu tenho a consciência de quem fala comigo. Você acha que é fácil a vida de um servo, de um pastor que vive realmente? É anunciar a sua vida. É o que eu fiz. Eu tenho que ficar aqui à mercê disso. Na oração das 10, das 3 da manhã. Vocês vão ver meu olho cheio de olheira logo, logo. Mas é necessário, meus irmãos.
É necessário. É necessário para a gente se alimentar, é necessário para a gente se fortalecer, é necessário para que a gente ganhe e receba de Deus essa dádiva chamada graça do Senhor. Amém, meus irmãos? E vamos em frente. Vamos em frente. Então, vou só encerrar lendo uma parábola aqui. Vocês conhecem a parábola dos dois servos, né? Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, 45, quem quiser acompanhar aí. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe conferirá todos os seus bens. Se porém aquele servo for mau e disser consigo, meu Senhor, tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os seus beberrões, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora que ele não sabe. Castigará e dará um lugar com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que está falando? Vocês são servos, né? Então, continuam trabalhando certinho. Porque se vocês desviarem, começarem a fazer coisas teses, ou a morte vai chegar até vocês, ou vinha o grande Senhor. E ainda, ele está falando que junto com os hipócritas, o que é hipócrita? Sabe o que é hipócrita, meu? Quem julga as outras pessoas. O que é os hipócritas que a Bíblia fala? Se eu julgar, por exemplo, Davi, eu sou hipócrita, porque eu sou pecador também. Hipocrisia. Eu também não sou santo. Então, se você julgar uma pessoa, você é hipócrita. Então, os hipócritas irão para o inferno. E também aqueles que pararam de trabalhar de forma correta. Os hipócritas, que a Bíblia fala, é aquele que quer julgar os outros, mas faz também. Hipocrisia. Hipocrisia. Então, é muito sério essa questão. Por isso que não devemos julgar ninguém. Porque chama-se hipocrisia. Porque você também já é um pecador, um errante. Ou hipocrisia é aqueles que se levam ao limite da fé, usam isso para benefícios hipócritas. Usam a fé dos outros para ganhar dinheiro. Usam o temor que as pessoas têm por Deus para lucrar, hipócritas. Amém? Diga graças a Deus. Então, tá aí, meus irmãos. Tá aí que o Espírito Santo de Deus me tomou a fazer. Quero que vocês, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, Salvador do mundo, acabando essa live, põe a mão na sua consciência. Antes que seja o grande dia do Senhor, te pegue de surpresa. Oh Espírito da verdade, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. O que vocês vão fazer para ajudar? Vocês vão ver se vocês estão inscritos e ter notificação no canal. Vão entrar no Telegram lá, que faltou vocês entrar no Telegram, eu te falei sobre isso. Para que vocês tomem aí a notificação das orações. Às 10 da manhã eu já estou de volta. E que Deus possa nos abençoar. Né? Se segura, que coisas piores vêm aí. Se segura. É isso que o cedo vem. Vem muito cedo. Muito cedo mesmo. Deus abençoe. Que o Espírito do Senhor vos conforte e vos convença. Antes que seja tarde demais. Deus, seja louvado. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim naquela cruz. Obrigado, Espírito Santo, por ter descido na terra para convencer as almas do pecado, da morte e do juízo. Obrigado, Senhor, por tudo. Que Deus abençoe vocês. O fim vem. O fim vem. Está chegando um grande dia. Se cuidem. Até às 10, nossa grande oração. Não percam. Das 10 às 3 e às 3 da manhã. Até 10 horas, meus irmãos. Estaremos juntos novamente. Fique na paz. E graças a Deus por isso.